Pedir até que vocês comentem o que vocês acham. Por exemplo, qual será a visão do Tite sobre o Gerson depois de todos esses jogos? Ele não vai falar nada, nunca vai falar. Vai falar para o Kleber Xavier, para o filho dele, o Matheus, para o César Sampaio, para os pares dele, a portas fechadas. Mas não vai falar isso em coletiva, não vai falar isso abertamente. Óbvio que não. Evidente que não. Né? Não deve falar também, isso é uma questão que ele tem que resolver. Se ele fala, para a gente é bom que é notícia, agora para ele não é bom. Óbvio. Né? Cara, eu não consigo imaginar que ele não tenha uma visão hoje bem diferente, porque ele está lidando com o jogador. O Gerson é o símbolo da indolência do Flamengo, gente. Assim, eu acho incrível o desperdício do jogador alto, forte, ótimo controle de bola, tem recursos, tem potência, tem um bom chute de fora da área, que ele até arrisca pouco, mas chuta bem de média distância. Tem tudo para ser um meio-campista de imposição física e técnica, cara. Aquele cara para comandar e tal. Gente, o cara joga, parece estar jogando na praia. Alguém escreveu ontem no Twitter, era um freestyle. Parece. Saudações rubro-negra! Separei aqui um corte do canal S1 Live falando sobre o jogo de ontem entre Flamengo e São Paulo. Cara, é inaceitável o futebol apresentado pelo Flamengo ontem, né? O Mauro César desceu a lenha aqui nos jogadores do Flamengo, galera, porque assim, ó, é muita indolência, é muita preguiça, é muita moleza, cara. O que acontece com esse time do Flamengo que não tem uma regularidade, né? Agora o Tite tá conhecendo o elenco do Flamengo, agora o Tite tá vendo quem é bom, quem não é bom, quem se esforça, quem não se esforça. E sobrou pro Gerson, hein, galera? É o seguinte, hein? O Gerson ontem, ele saiu, cara. E ele não gostou de ter saído não, hein? Só que o Tite sabe quem tá rendendo e quem não tá. O Varela, por exemplo, entrou e entrou bem. Eu acho que ele fez um bom jogo. Então é o seguinte, separei este corte do canal S1 Live, quero que você se inscreva lá, link na descrição, dê essa moral pra gente. O canal S1 Live tem uma parceria aqui com o nosso canal, então inscreva-se lá, link na descrição, dê essa moral pra gente. Valeu, galera, tamo juntos. Vamos ver aqui então o que o Mauro César falou e analisou sobre o jogo de ontem. Cara, o Flamengo, mais uma vez, decepcionou, né? Alguém está surpreso? A gente viu ontem. As férias começaram no ano passado, depois do jogo em Guayaquil com o Atlético Paranaense. Nas próprias finais, o time já vinha com rendimento menor, mas depois férias. Jogador que... Eles não se relacionavam para o jogo, né? O jogador dando entrevista, tipo, não, agora, descansar. Aí voltaram todos, ou quase todos, contra o Avaí e perderam. O Avaí rebaixado. Foi aquela sequência do ano passado que eu critiquei muito. Critiquei muito o Dorival por isso, o pessoal acha que por isso eu pedi a demissão do Dorival. Não, critiquei o Dorival por minimizar o comportamento indolente dos seus jogadores. Ele, como técnico, naquele momento, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, com outro tamanho, para poder cobrar dos caras. Mas ganhou. Tem muito disso, né, cara? Essa mentalidade pequena ainda habita as mentes rubro-negras em grande parte, em boa parte. Não vale nada, Juventude, perdeu para o Corinthians, tudo bem. Aí daí, né? Avaí, perdeu para o Curitiba. Escaparam do rebaixamento. E foi o que aconteceu. Aquilo ali foi o trailer do filme 2023. Foi o sinal. Aquele modo preguiçoso, ele imperou nesse ano e não poderia ser diferente no jogo de ontem. E, mais uma vez, uma partida bizarra, indolente, vergonhosa, inaceitável, porque se o Botafogo vence o jogo, o Flamengo sai de novo da fase de grupos da Libertadores. O Flamengo fez tudo para não entrar nessa fase de grupos da Libertadores. E conseguiu, com o Tite, nesse curto período, perder 4 jogos e empatar 1. 4 derrotas. O Flamengo perdeu 20 jogos no ano, gente. 20 jogos no ano. É o maior número em muito tempo, desde 2017, me parece. É o maior número de derrotas que o Flamengo acumulou numa temporada. Com o elenco mais caro da América do Sul. Tudo isso é inaceitável, mas no Flamengo isso é, sim, tolerável. A não ser que eles mudem radicalmente para o ano que vem. Não acredito, porque não vejo por que eles vão mudar. O que pode mudar para o ano que vem, para melhor, é o Tite conseguir, da maneira dele, criar um time de futebol. Né? Vai depender muito dele, da comissão técnica, porque o comando do clube é o mesmo, são as mesmas pessoas, a mesma relação com os jogadores, alguns chegam, outros saem, mas esse ambiente impregnado pela preguiça, pela tiriça, pela falta de empenho, pelo escolher jogos. Isso é escolher jogos de novo, né? Os caras vão entender nunca o que é a escolha dos jogos? É isso. Ontem,
Deixa pra lá. Aí o Botafogo perdendo, acho que, pô, aí que relaxa mesmo, né? Uma vergonha, cara. Que jogo constrangedor. Que coisa feia, né? É verdade. Aí você pega os confrontos históricos do Flamengo com seus tradicionais adversários. São Paulo é um deles, né? Não um dos maiores rivais e tudo, mas é um tradicional adversário. O Flamengo perdeu uma final para o São Paulo, mais uma, já tinha perdido uma Supercopa lá atrás. O Flamengo esse ano não ganhou do São Paulo. Depois de uma sequência que o São Paulo só estava apanhando do Flamengo, até sendo goleado. O Flamengo empatou 2 vezes, perdeu 2, sendo que um empate foi com um pênalti que não houve. O São Paulo foi prejudicado pela arbitragem. E o outro empate valeu o quê? Valeu nada. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil. Então, esse é o retrospecto. Eles não têm apego, gente, a nada disso. Ao confronto, à estatística, a nada, a nada. Aquela imagem, aquela foto, domingo, os caras dentro do campo sorrindo, abraçados, que estavam se despedindo de 2 colegas que estão indo embora, mostra que para esses jogadores, ou para boa parte deles, não vou nunca generalizar, né? Talvez alguns ali estejam no meio, mas pensa diferente, mas o grupo sabe como é que é. Contamina, né? Parte, contamina. Aí inibe, de repente, uma reação diferente. Imagina, todo mundo se abraça no meio campo, aí tem um que fala, porra, não tem clima para isso. O cara pensa, só eu que vou embora, né? É difícil também, eu entendo. Porque é uma coisa que não é de um ou dois elementos, é uma coisa do grupo, do ambiente, da permissividade, da tolerância com essa coisa medonha que é o Flamengo de hoje. Realmente ridículo, uma coisa patética. O jogo de ontem foi para sacanear o torcedor, sabe? Para deixar o torcedor puto mesmo. Ah, vamos sacanear os caras. Jogar porcaria nenhuma, perder o jogo. Foi o que nós vimos, gente. Se alguém viu algo diferente, me corrija, por favor. O que eu vi foi isso do período que eu vi o jogo, porque ontem eu saí várias vezes para ver outros jogos que eram importantes, né? Especialmente luta contra rebaixamento, né? Que é o que estava avaliando. Porque o Botafogo, quando ele empata e pode botar um medinho no Flamengo, o Inter faz 2. O Inter faz 3, aí acabou, amigo. Aí o modo banana. Aí virou um cacho monstruoso de banana d'água, aquela grande, sabe? Um cacho de banana. Ontem era o cacho de banana d'água. Que preguiça, que vergonha. E eles estão de férias, com salários em dia. O clube cumpre todas as suas obrigações, mas não tem ninguém com coragem de cobrar desses jogadores, desse grupo, desses profissionais do Flamengo. Detalhe, antes que alguém diga que eu estou isentando a diretoria. Não, a diretoria é a grande culpada, porque permite isso. Landim e Braz permitem isso. Eles são os culpados. Se eles não... Lá atrás, toda vez que eu falo isso, não estou defendendo ninguém, porra. Quando o Flamengo toma de 4-1 do Fluminense, para mim é muito claro que, por mais que o Vitor Pereira tenha errado aqui ou ali, ele não era o maior responsável. Aquele comportamento em campo não é algo controlável por um técnico. Como foi o Paulo Souza no ano passado, naquele empate 1-1, que o Flamengo perde 2-0, numa falha. O Flamengo dominava o Fluminense, falha do Léo Pereira, um gol. Tinha acabado de entrar, falha do Arão, outro gol. 2-0 Fluminense. O Flamengo vai tendo que virar esse placar no jogo de volta, empata, os caras não jogam nada. O Fluminense joga bem melhor. Empata e o Fluminense é campeão. Era o Paulo Souza. Isso se repete com o Vitor Pereira, mas o inverso. Primeiro jogo 2-0 Flamengo, o Fluminense faz 4-0. E o Fabrício Bruno, que para mim é uma das virtudes mais importantes que ele tem é poder não ter papas na língua, ele fala, aliás, pode estar errado, mas ele fala falando. Ele não tem muito filtro. Isso é bom nesse ambiente horroroso do Flamengo. E ele fala, estamos fazendo tudo diferente do que o técnico treinou e mandou. Ou seja, não foi a estratégia do técnico, ele até errou ali, não tinha nada de colocar Gabigol e tal, mas enfim. Aquela conduta, ali era a hora de você apertar os parafusos, você identificar onde estão os focos e chamar na chincha. Gente, é para rescindir contrato, botar no mercado, é para cortar a cabeça de medalhão, mandar embora. Vai jogar em outro clube e mostrar que mudou. Mas não. O que eles fazem? Manda embora o técnico, o cara sai com uma bolada, então ele sai quietinho, porque ele está metendo a mão numa grana pesada, tem direito, é a multa, né? Ele vai embora, cheio do dinheiro, a sogra sorri, né? Também, porque o genro volta para os braços dela, que coisa linda, né? E seguimos, né? E aí você tira toda a responsabilidade dos dirigentes e tira também dos jogadores. E eles compõem ali, gente, dirigentes e jogadores. E aí veio o São Paulo, é a mesma coisa, paga a multa. E vamos levando, e vamos levando. E a torcida, tolamente, em grande parte, aponta o dedo só para o técnico, e permite que isso continue. Isso começou no ano passado. Seguiu até o final desse ano e provavelmente vai prosseguir ano que vem. Só quem pode mudar isso é o técnico. Como o Jesus mudou, como o Dorival por um período conseguiu mudar e o Ceni conseguiu mudar. Cada um à sua maneira. Foram os momentos que o Flamengo foi campeão. E sempre compondo com jogadores, exceto Jesus. Mas era outro momento, né? Jogadores sem esse tamanho todo, sem esses títulos e tal, um técnico de forte personalidade, que hoje, se estivesse lá, estava batendo de frente com Deus e o mundo, né? Evidentemente. Então, só o técnico pode mudar isso. O Flamengo sempre terceirizando essa responsabilidade e será assim no ano que vem.
Agora, acho que não é uma impressão, não. Eu acho que nem é uma impressão, é uma conclusão mesmo, né? Isso para mim é bem claro, bem claro. Mas assim, se mobilizam numas, né? Sabe, o primeiro tempo foi bom, o segundo teve queda no domingo, o Flamengo flertou com perigo, porque o jogo estava 2-0, aí sai aquele pênalti, e aí 2-1. No final ali, o Cuiabá não criou nenhuma grande situação, mas, cara, não era para estar naquela altura, né? Com a bola sobrevoando a área e você correndo o risco de uma cabeçada do Pita, uma bola que cai no pé do centroavante e saiu o gol do empate. Se isso acontece, o Flamengo estaria fora da fase de grupos da Libertadores. E essa questão da fase de grupos ela é muito importante. Porque quem for jogar fase preliminar vai jogar em fevereiro. E são 2 etapas, são 4 jogos. Dependendo do sorteio, você pode pegar um time meio encardido. O São Paulo já foi eliminado pelo Talheres, o Corinthians pelo Tolima. O Fortaleza, esse ano, agora pelo Cerro Porteño, né? Acho que foi o Cerro Porteño. Fluminense pelo Olímpio. Fluminense pelo Olímpio, um ano antes de eliminar o Flamengo. E o Fluminense venceu no Rio, parecia que estava encaminhado, perdeu lá, tomou nos pênaltis. Era o Abel Braga o técnico ainda. O Atlético já teve que capinar sentado esse ano para avançar. É assim, cara. É assim. Então, tem um peso grande, especialmente diante da necessidade de uma reforma do time. Então, o técnico vai ter um tempo maior. Já que o estadual é tão longo, pelo menos que se utilize isso, né? Porque o Flamengo vai jogar só o estadual, então até abril. E o técnico foi contratado e convencido a assumir neste ano com esse argumento. Tite, venha nos ajudar a classificar para a Libertadores, que aí no ano que vem você vai estar na Libertadores. Se você não tiver, como é que vai ser? E aí ele... Isso não foi só isso, mas esse foi um argumento primordial. O Tite aceitou. Acho que foi importante, que ele já conhece melhor os jogadores, que é aquilo que a gente sempre fala, né? Há uma grande diferença entre conhecer o jogador de ver jogando e você trabalhar com o cara. O Mauro vai lá e faz essa função em campo. O Mauro vai lá e faz tudo diferente. Putz. O Mauro só pode jogar daquele jeito, né? O que eu peço, sabe? Isso você só vai descobrir trabalhando com o cara. E o contrário e ainda, também. o Mauri ainda tem a diferença de jogar na seleção e jogar no clube, né? Quer dizer, Exatamente. É aquela convivência de 2... Ele pode ter convocado e trabalhado com o jogador, mas aquela coisa de 2 dias, 3 dias, e não essa coisa do dia a dia do clube, né? Então, também isso aí também é diferente, né? Assim, até vou pedir até que vocês comentem o que vocês acham. Por exemplo, qual será a visão do Tite sobre o Gerson depois de todos esses jogos? Ele não vai falar nada, nunca vai falar. Vai falar para o Kleber Xavier, para o filho dele, o Matheus, para o César Sampaio, para os pares dele, a portas fechadas. Mas não vai falar isso em coletiva, não vai falar isso abertamente. Óbvio que não. Evidente que não. Né? Não deve falar também, isso é uma questão que ele tem que resolver. Se ele fala, para a gente é bom que é notícia, agora para ele não é bom. Óbvio. Né? Cara, eu não consigo imaginar que ele não tenha uma visão hoje bem diferente, porque ele está lidando com o jogador. O Gerson é o símbolo da indolência do Flamengo, gente. Assim, eu acho incrível o desperdício. O jogador alto, forte, ótimo controle de bola, tem recursos, tem potência, tem um bom chute de fora da área, que ele até arrisca pouco, mas chuta bem de média distância. Tem tudo para ser um meio-campista de imposição física e técnica, cara. Aquele cara para, né, comandar e tal. Gente, o cara joga, parece estar jogando na praia. Alguém escreveu ontem no Twitter, era um freestyle. Parece. E não à toa estava com a faixa de capitão, né? Talvez combine com a atuação do time. Símbolo, é o símbolo disso. O Gerson de capitão ontem era o símbolo desse Flamengo. Aí quem tem que consertar é o Tite, porque não tem ninguém ali que vai chegar. Cara, aí foi o Juan para aquela entrevista domingo com o Tite. Cara, o Juan tem tamanho, né, cara? Jogou na Europa, na Itália, na Alemanha, Copa do Mundo, foi titular absoluto da seleção brasileira. Jogou no Internacional, jogou no Flamengo, começou e voltou para o Flamengo antes de parar. Fez até um gol no Flamengo com a camisa do Inter. O Juan não tem tamanho, gente. Se ele fosse um cara de, sabe, se impor para chegar e conversar com um jogador desse, pô, cara, você bateu 2 vezes na Europa, eu fui e fiquei. Eu joguei na Itália, a meca dos zagueiros, né? Lá o zagueiro tem que nem a vaca sagrada da Índia, cara. Os zagueiros da Itália têm uma moral danada. Ele foi zagueiro, cara. Respeitadíssimo. Ele, Aldair. O Gerson não fica, cara. O Gerson não para lá. O Gerson agora está aqui por quê? Se não fosse um jogador tão caro, podia entrar em lista de negociação. Talvez até entre, se aparecer algum maluco que queira contratar, porque eu acho que é loucura contratar pelo que ele vale. É um grande fiasco em termos de contratações do Flamengo para mim, é o Gerson. Porque ele jogou bem antes de ir embora. Ele teve uma boa temporada no Olympique, depois teve lá um problema com o técnico, então aquilo acho que ficou parecendo que
Eu mesmo achava, bem, ele jogou bem com o Sampaoli. Vamos ver como é que ele volta. Será que volta mais amadurecido, né? Nada, voltou pior. Mas o ambiente também permite isso. Essa também é a questão. O ambiente permissivo do Flamengo faz com que o jogador já... Não que ele não tenha responsabilidade, mas o Flamengo alimenta isso, ele ajuda isso. Ele faz com que seja assim. O André falou sobre o Arrascaeta não ser um jogador tão vibrante, muitas vezes, né, mesmo sendo uruguaio, né? Só falta chegar o De La Cruz e pegar a mesma doença. Sabe? Eu não duvido de nada do Flamengo. Rigorosamente nada. Aliás, sobre o De La Cruz, né? Eu vi gente falando, por que não contrata logo? Gente, a janela só vai abrir agora no começo do ano. Não tem como contratar jogador agora, né? Não tem sentido. E outra coisa, se contrata em dezembro e paga em dezembro, isso mexe nas finanças do balanço do ano. Claro que eles vão fazer esse negócio para o ano que vem, porque o jogador só virá no ano que vem, não tem cabimento. Mais um mês de salário só para ele não jogar no River. Não, e ele não viria, ele está 2 jogos de ser campeão da Copa da Liga, ele é campeão argentino. O River Plate fracassou na Libertadores, caiu quando parecia que ia eliminar o Inter, né? Caiu, foi decepcionante para eles. Mas foi campeão argentino e está a 2 jogos de ganhar a Copa da Liga Argentina. Que é um título que não é. Lá tem também a Copa Argentina, mas eles fazem 2 campeonatos, um que tem mata-mata no final, que é esse, o outro que é pontos corridos, um turno só. Mas maluquice do calendário argentino, que é bem doido. E, então, mas são 2 títulos, o mais importante e o segundo mais importante. Ganhou um, que é o mais importante, a taça está lá, e pode ganhar outro. O cara não vai sair agora, né, gente? Pô, até porque seria uma grande molecagem. Olha, eu quero largar vocês da mão e ir para a praia no Rio de Janeiro. Não. Então ele deve vir em janeiro, se o Flamengo de fato pagar os 16 milhões de dólares, que é uma informação que eu trouxe há quase um mês, e essa semana alguns colegas deram também, isso foi tratado como novidade, mas não é novidade. Não é novidade. Agora, não sei se adianta trazer o De La Cruz se não mexer em muitas coisas. A questão da linha defensiva, por exemplo, eu acho que a gente está vendo o Flamengo com uma linha defensiva muito carente. O André falou da pobreza do Pablo na saída de bola. O Fabrício Bruno também não tem isso como ponto forte. Você vai depender do Léo Pereira. Já tem uma queda do Felipe Luiz para o Ayrton Lucas nesse quesito, que não é inevitável, que você não vai encontrar o lateral que faça o que fazia o Felipe Luiz. Né? Em termos de qualidade do passe, organização, frieza para encontrar os espaços, o jogador certo para receber a bola, não tem. E na lateral direita, o Flamengo tem uma carência absurda. Né? O próprio Varela não é um jogador com essas virtudes todas. Ontem ele até impediu um gol, né? O São Paulo não fez o gol porque ele deu uma travada ali, ele fez uma boa cobertura. Se fosse o Mateuzinho naquela jogada, já era gol do São Paulo. Eu tinha desistido no meio do caminho, acho eu, pelo retrospecto do mesmo. Então, acho que o Flamengo tem que olhar com muita atenção aí. Essas contratações, a coisa começa ali atrás. Galera, o Flamengo tem que fazer uma reformulação urgente. Tem que mandar embora aí uns 5-6. Tem que trazer uns 5-6. Ó, tem que trazer 2 zagueiros. Tem que trazer 2 laterais. Um para a lateral esquerda, para reserva do Ayrton Lucas. Ou um melhor que o Ayrton Lucas. Tem que trazer um para a lateral direita. Tem que trazer 2 zagueiros. Tem que trazer o De La Cruz. Tem que trazer mais um jogador bom, cara. Pro meio, pro ataque, não sei. Tem que trazer. O Flamengo tem que fazer algo diferente nessa janela de transferência que começa dia 1º de janeiro, né? E como vocês podem ver na tela, Orlando City Flamengo dia 27 de janeiro no Camping World Stadium, Orlando City, Flórida. Essa notícia saiu agora há pouco. Organização anuncia oficialmente o jogo entre Flamengo e Orlando City nos Estados Unidos. Partida amistosa será no dia 27 de janeiro e fará parte da pré-temporada do Flamengo. Tá no GE, tá bom, galera? Tá aí, então. Flamengo que estreia no Campeonato Carioca no dia 17 de janeiro contra o Audax, daí no dia 21 já pega o Nova Iguaçu e depois o Volta Redonda no dia 24 de janeiro. E em seguida, no dia 27 de janeiro, pega o Orlando City lá nos Estados Unidos, fazendo este jogo amistoso. É isso, cara, tem que mudar muitas coisas no Flamengo, cara, pela madrugada. Eu esperava terminar a temporada com uma vitória e terminamos com esse jogo medíocre. Um jogo bizarro do Flamengo que não jogou nada contra o São Paulo. O São Paulo, cara, marcou a saída de bola do Flamengo e o Flamengo ficou preso lá atrás. O Pablo é horroroso, não consegue sair jogando, erra tudo, erra um passe atrás do outro, sempre voltando a bola com perigo para o goleiro Rossi. O Rossi se atrapalhou em várias situações, era para o Flamengo ter perdido demais
no primeiro tempo, hein? Porque o São Paulo poderia ter feito 2 ou 3 no Flamengo. Flamengo indolente, essa é a palavra certa aí que o Mauro César usou, né? Um time preguiçoso, um time sonso, desatento, não quer nada com nada. Cara, tem que mudar o comportamento. Se o Tite não der jeito nesse time, ninguém vai dar, galera. Infelizmente, cara. Por isso que tem que ter uma reformulação. Tem que sair um 5-6 e chegar 5-6 peças novas. Gente que queira ser campeão, né? Porque esses daí que estão no Flamengo, que já foram muitas vezes campeões, não querem nada com nada. É isso que eu acho também, cara. Tem que haver uma reformulação. Só assim o Flamengo voltará a ganhar títulos. Porque com esses caras aí vai ser difícil, hein? Muito obrigado a todos. Deixem um like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada, nenhuma notícia do Mengão, tá bom? Vai ter mercado da bola, vai ter muitas notícias em dezembro e janeiro. Valeu, galera. Tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui!